Olá, pessoal. Voltamos então à aula 9 agora, que é pensando as intersecções entre gênero, sexualidade e geração. O objeto dessa aula foi um artigo produzido por mim, em conjunto com a minha orientadora, Fátima Perurena, e um dos componentes da minha banca de dissertação de mestrado, que é o Benedito Medrado, que é um psicólogo da Universidade Federal de Pernambuco, se não me engano, em que eles têm uma trajetória de estudos sobre masculinidades. E como o meu objeto de pesquisa foi masculinidades, então ele acabou se inserindo nessa discussão. Então, essa pesquisa ela foi realizada como parte do meu mestrado em Ciências Sociais e ela trata de uma pesquisa socioantropológica executada nos anos de 2008 e 2009 no centro de Santa Maria com os homens que ficam ali naquela região, né, com um espaço de sociabilidade. E o objetivo, né, era justamente pensar e apontar as diferenças entre as formas de viver e significar as velhices e essas questões esse objetivo ela foi impulsionado por algumas questões. Por exemplo, como que chegamos então a produzir e nomear a velhice a partir da materialidade dos corpos como categoria definidora de diferenças? E aqui eu estou pensando justamente as questões das diferenças e as suas intersecções com outros marcadores sociais de diferença. A outra questão é como homens que frequentam o espaço público do centro da cidade aprendem, né, marcas que definem corpos e sujeitos ditos como velhos. E aí também quais características, né, são associadas a ser velho e como que essas são assumidas pelos sujeitos dessas velhices, no caso os meus interlocutores de pesquisa. Observem que essas questões elas indicam que a gente deve pensar os sujeitos como contextualmente materializados e que para tal é necessário a gente pensar as articulações entre marcadores sociais de diferença para então compreender a materialização dos corpos velhos. Para entender essa discussão deste artigo, é necessário vocês entenderem o objetivo da aula 9, assim como foi o da aula 8 e será o da aula 10 também. A necessidade de pensar a intersecção de diversos marcadores de produção de subjetividade. Nós estamos aqui, nessa aula, falando da intersecção de gênero e sexualidade com a questão da idade, né? Pensando o envelhecimento, então, como um aspecto etário, e as produções discursivas que tem sobre essa dimensão da vida humana, que é estar velho. Então, o significado produzido sobre envelhecimento ele está inserido em um campo dinâmico e conflitante de produção de práticas e discursos que nos permitem reconhecer e agrupar sujeitos como velhos ou não, a partir de determinados estatutos corporais. No Ocidente, o que marca o aspecto das idades é a cronologia. Então, a gente entende uma pessoa como estando velha a partir de alguns marcos cronológicos que tem alguns estatutos, como 60 a 65, né, que são os marcos legais que permitem as pessoas entrarem a ter acesso aos seus direitos. Mas existem também marcadores corporais, né, que são reconhecidos como velhos. E aí já temos uma divergência em relação à idade, porque há pessoas com 60 anos, com 65, 70, que visivelmente o aspecto corporal não indicam estarem velhas ou serem idosas, conforme os marcadores cronológicos, né, de alguns marcos legais. Há outras pessoas que sim, e se vocês pegarem no aspecto temporal, vocês vão ver imagens diferentes entre uma pessoa que na década de 50 aos 50 anos tinha um aspecto corporal e uma mulher de 50, um homem de 50 hoje tem um outro aspecto corporal. Isso significa que são avanços, né, tecnológicos que possibilitaram trabalhar esses corpos e escamotear esses sinais que a gente diz que é de envelhecimento, como também mudanças de hábitos alimentares e a introdução de exercícios físicos. São uma série de questões que vai mudar justamente a corporalidade e mudar o nosso olhar sobre essa corporalidade. Então, vocês têm que entender justamente que a velhice ela faz parte desse processo conflitante dinâmico em que determinados estatutos corporais vão fazer parte justamente do reconhecimento ou afastamento de uma pessoa como velha. Então, a velhice como uma categoria e ser velho, então, como a identidade desses sujeitos, eles passam a ser considerados como marcadores de diferença, na medida em que os significados que marcam corpos como sendo velhos, eles são constitutivos da diferença dos modos de olhar o envelhecer. Por muito tempo, a sexualidade dos velhos, ela figurou como uma entrada como estranha, na verdade, e como imprópria, né? Não sendo então concebida como uma condição possível e sequer desejável.
Mas foi a partir de um determinado contexto social, político, né, histórico e cultural, em que se verifica uma mudança da imagem do envelhecimento e aí dos olhares então, sobre a velhice, em que os corpos velhos também passam a ser lugares de desejo e da esfera, e aí a esfera afetivo-sexual ganha destaque. Um dos elementos muito importantes é que atualmente, com o aumento do HIV, AIDS nessa população, né, nessa faixa de idade, tem dado maior visibilidade, inclusive, para estudos nessa área, embora ainda muito pequeno, mas aumentando significativamente para tentar compreender as práticas culturais de sexualidade nesse grupo que já justamente está aumentando o número de contaminados, conforme dados que tem epidemiológicos do Ministério da Saúde. E nesse processo de ganhar, então, destaque, o que parece haver é uma inversão na forma de operar o dispositivo da sexualidade, que anteriormente era um aprisionamento dos velhos como um outro, que são pessoas sem sexo, e agora estão invertendo e capitalizando com altamente investido sexualidade. Então a velhice ela passou de um lugar quase assexuado a uma sexualidade ativa, ligada a noções de saúde, de melhoria e manutenção da qualidade de vida. Há um processo também de aumento de produtos e espaços de venda para ter justamente desenvolver essa velhice saudável, né? E nesse sentido, então a sexualidade ela passa a ser um requisito, a sexualidade na velhice ela passa a ser um requisito de expressão e satisfação dos sujeitos, o que permite a gente pensar a sexualidade como um dos mecanismos encontrados, tanto por homens velhos como também por mulheres, para poder demarcar o que velho vai ser sempre o outro. Então, eu não estou falando, na pesquisa, por exemplo, meu foco foi pensar a sexualidade como qualidade de vida, mas foi trabalhar e pensar esses discursos e como eles foram se transformando historicamente, que possibilitaram hoje emergir estudos sobre a sexualidade na velhice. Então, e pensá-los como objetos, né? Como sujeitos desejantes e como sujeitos sexualmente dotados de sexualidade e sexualmente ativos. Então, o meu processo, na realidade, é pensar a transformação discursiva que, em boa medida, vai ser absorvida pelos próprios sujeitos, para então eles poderem marcar, né, o que é velho ou não, e que poder, inclusive, a partir da sua própria experiência, dizer, num processo relacional, que velho vai ser sempre o outro. Mas aí você tem que entender de que velho eu estou falando. E que imagem é essa dessa identidade? E aí, então, assim a gente vai ter, né, nesse processo discursivo, uma supervalorização do prazer e da sexualidade como um imperativo social e de outras pessoas querendo fugir dos estereótipos negativos que são imputados à última fase da vida, né, do curso da vida, que é a velhice, e dos quais eles querem se desvincular para poder experienciar um ideal de velhice ativa e saudável. Então, é através da ênfase posta no corpo como definidor do que é velho e do que não é, e do que é saudável ou não, que algumas características determinam ou não a inclusão desses sujeitos na condição de velho ou não. Desse modo, a gente tem que entender que o dispositivo da sexualidade, conforme vai pensar Foucault, está atuando de forma a marcar a subjetivação dessas pessoas que estão envelhecendo, e aí com isso elas vão assumindo um lugar, né, no discurso social e científico como sujeitos que vão ser desejantes. Então, eles vão ser objetos de terapia sexual, objetos de sexólogos, de psicólogos, gerontólogos, geriatras e inclusive de pesquisadores que vão tentar entender esse universo. Então, o que eu quero dizer com todo esse processo introdutório? Né, que, como eu disse antes, eu estava procurando pensar os discursos que tornam viável e possível pensar a sexualidade nesse processo, e como isso e também é um discurso que produz, ele é produtivo, porque ele vai produzir sujeitos novos a serem pensados por todas essas áreas. Mas na minha pesquisa, especificamente pensando a como os sujeitos se percebem, esses homens, observou-se que para homens, ser sexualmente ativo tornou-se uma das condições que podem distanciá-los do estereótipo de velhice que é associado ao quê? À inatividade, à decrepitude, à senilidade, à decadência. Então, esses homens eles não estavam negando o envelhecimento, o processo do envelhecimento, mas afirmando que apesar da materialidade biológica do envelhecimento ser considerado velho, somente vai acontecer a partir de alguns contextos, né, que são sociais e culturalmente
determinados que possibilitam e fornecem as condições para que essa categorização de velho ou não velho seja possível existir. Isso significa dizer que esses homens eles constituem marcadores de diferença sobre quem é velho e quem não é, a partir da forma como eles vão percebendo este corpo. E aí a valorização da virilidade, ela possibilitou entender essa produção discursiva e aí inclusive uma produção de hierarquias que vai definir e marcar esses corpos. Então eles vão, na realidade, a virilidade produzir uma possibilidade de marcar a diferença entre um corpo velho associado ao estereótipo de decadência e um corpo que não seria velho, considerando nesse processo relacional uma oposição entre uma visão negativa e uma visão positiva. Essa ideia, né, ela foi perceptível no entendimento de como o envelhecimento com virilidade aparece para esses homens. Envelhecer com virilidade foi um termo apresentado por um dos meus informantes e utilizado para explicar então como que os homens envelhecem. E a partir desse termo foi possível entender uma série de informações que estavam sendo coletadas a respeito de como esses homens representam a velhice e como ela estaria articulada com noções de masculinidade e sexualidade. Então, a noção de velho, ao associar-se à negatividade, inviabilizaria para esses homens constituírem como sujeitos sexuais possíveis. Para eles se reconhecerem como envelhecendo com virilidade, eles não apenas eles não estão descrevendo estados de espírito, mas eles estão constituindo-se como sujeitos a partir de determinadas formas possíveis de envelhecimento, que também vão instituir a sexualidade como uma das formas presumíveis e desejáveis de identidade masculina. Então, não é só uma questão de envelhecer bem como um estado de fazer sexo para se sentir bem e aquela coisa de estado de espírito, para que só é velho quem quer. Na realidade, eles também estão materializando um corpo que é possível de existir a partir de determinadas prerrogativas e que afastem outras, que é a da decadência e a senilidade. Então, conforme uma das autoras que é muito conhecida nesse campo dos estudos de envelhecimento, que é a Gita Grindeberg, os homens e mulheres, e cada um à sua maneira, eles estão empenhando-se em lidar com o avanço da idade, procurando distanciar-se de comportamentos ditos velhos. E percebeu-se que esses homens que frequentam o espaço público no centro da cidade, eles buscam marcar a distinção entre a sua experiência pessoal e a de outros velhos, de modo que eles vão afastando o estigma da velhice, daquela imagem negativa da senilidade, decrepitude e decadência. Então, nesse espaço, o que está em jogo é uma resistência a um conjunto de estereótipos com os quais se identificam pessoas como sendo velhas. E velhos vão ser sempre outros, aqueles que ficam em casa, que após aposentar se entregam à espera da morte, porque justamente como eles procuram se afastar do estigma da velhice, eles vão operar uma diferença entre aquilo que caracteriza a velhice negativamente e a sua experiência pessoal de envelhecer. Então, os dados obtidos, né, mostram que de diversas formas e por diferentes caminhos, as vivências e as significações desses homens em relação ao envelhecimento, ele tem a sexualidade como um elemento constitutivo. Então, para vocês entenderem, concluindo um pouco essa aula, a condição de parceria potencial que emerge no contexto de campo da relação deles comigo, enquanto pesquisadores e pesquisados, ele me permitiu compreender uma série de questões muito importantes que fazem parte do conjunto das análises desse vídeo e do próprio artigo, que, por exemplo, a sexualidade aparece como um marcador de diferença, porque ele vai indicar que o envelhecimento, associado à ideia de perda das capacidades físicas, é um processo relacional e contextualmente produzido em um processo de produção discursiva sobre o que é ser velho e não é. Porque, embora reconheçam esse processo biológico de envelhecimento, eles estão produzindo discursos que os afastam de uma determinada imagem de envelhecimento associada a essas perdas. Então, é um processo contextual e relacional produzido, é um processo cultural. Também com isso, eles possibilitam compreender a articulação entre gênero, sexualidade e geração no processo de significação do que é envelhecer. E, por fim, a relação de pesquisa também evidenciou que há uma gramática sexual que regula as relações e define os cenários e as condutas desses sujeitos, porque é uma gramática sexual porque estaria balizada por determinadas noções de gênero e sexualidade que são compartilhadas por esses homens
que foram socializados em uma outra lógica cultural em sua juventude, que viam uma relação entre homens e mulheres de uma determinada forma e que eles vão começar a se expressar a partir da minha posição dentro deste campo, que a todo momento era de abordá-los de forma espontânea, inclusive, para falar sobre envelhecimento. Não era nem sobre sexualidade. A sexualidade emerge justamente nesse processo relacional da parceria potencial, em que eles vão me marcando o meu lugar de mulher numa relação com homens. E, inclusive, meu lugar de mulher com um aspecto geracional, que é ser mais jovem do que eles. E acabar e querer falar sobre envelhecimento também acionaria uma série de representações, porque é uma lógica relacional de oposição entre uma jovem com um velho e uma mulher com um homem, e que articulado produziu esse conjunto, este caldo maravilhoso de dados que nos ajudam a pensar. Então também, para encerrar, né, pessoal, eu espero que este vídeo também contribua para vocês conseguirem responder as questões do exercício 2 e para compreender um pouco mais a discussão do artigo. Então até a próxima, nós voltamos no vídeo da aula 10.